É um prazer imenso estar aqui de novo na Faculdade de Direito a debater este tema e esta iniciativa tem toda a justificação. Talvez com uma pequena sugestão de alteração de título. Enfim, as conferências que têm havido nestes últimos dias, nesta semana, têm sido muitas. Eu próprio já tive uma hoje numa de manhã, relacionada com a administração pública. Se calhar vou-me repetir para as pessoas que estiveram nessa conferência de manhã, mas de facto não deve ser RGPD um ano depois, mas deve ser o primeiro ano. Devíamos pensar que a Diretiva 95/46, que foi a diretiva que nos regulou durante os últimos 18 anos, nós aliás no último dia da sua vigência estivemos precisamente aqui a assinalar e a fazer aqui um elogio fúnebre, porque eu costumo dizer que a diretiva é uma espécie de crisálida que deu na borboleta do RGPD, se é que isso é possível em direito, e com o RGPD com os defeitos todos que tem, mas de facto entramos numa nova era, uma era pós-RGPD. É uma era que não há dúvidas que é nova e que veio para ficar. Também costumo dizer que, da minha experiência, que não é propriamente uma revolução, mas é uma evolução, ou seja, o RGPD não é propriamente disruptivo, traz alguns conceitos novos e é sobre esse conceito que virei falar hoje, que me parece que é talvez das alterações mais importantes do regulamento, o princípio de responsabilidade proativa, que é também uma possível tradução, dentro daquela tradução fantástica para português da versão oficial, do princípio de accountability. Há outras alterações significativas, como o princípio do Privacy by Design, que também tenho abordado aqui na faculdade e que também é uma grande alteração neste momento e que veio para ficar. Relativamente ao princípio da responsabilidade proativa, como todos sabem, tem esta característica de autorresponsabilizar o responsável pelo tratamento e também o subcontratante, e, portanto, inverte-se aqui um bocadinho o paradigma e a filosofia que esmagou as autoridades de controlo em toda a Europa e que terminam as autorizações prévias, as comunicações prévias, e passa a ser o responsável e o subcontratante que passam a ter este ónus, que eu quase diria, de se organizar e de não só cumprir com a legislação relacionada com a matéria da proteção de dados pessoais, que vai muito além do RGPD e de outros diplomas mais conhecidos, mas também terem o ónus de o provar. Há aqui uma divergência de interpretação. Quem está nas autoridades de supervisão diz que são evidências, quem está dentro das organizações diz que são provas. A seu tempo veremos, enfim, se de facto eram provas ou não. De facto, este princípio da responsabilidade proativa traz a autorresponsabilização para dentro do responsável, em primeira linha, e significa um esforço enorme de organizar, de mapear, de rever, de reorganizar, de analisar do ponto de vista jurídico, também do ponto de vista do risco, uma série de temas que temos que endereçar dentro das nossas organizações, quer sejam elas públicas, quer sejam privadas, grandes ou pequenas. E existe um papel, para mim, que é absolutamente central em toda esta temática, que é o encarregado da proteção de dados, que é também outra expressão que eu sou bastante crítico, o DPO, o Data Protection Officer. Enfim, quando eu digo que alguém é encarregado, alguma coisa não vai correr muito bem. E, portanto, ser o encarregado começa por ser esta coisa fantástica que toda a gente acha que o DPO é o responsável pelo cumprimento do RGPD, quando, na verdade, se limita a ser um assessor, um conselheiro, um evangelizador e um comunicador e um facilitador. Na verdade, o papel do DPO hoje em dia está perfeitamente claro, tem havido alguns mitos, e, portanto, a função do DPO, além de todos aqueles requisitos que muito se tem discutido, se deve ser um jurista, se deve ser um advogado, se deve ser uma pessoa da IT, se deve ser uma pessoa de recursos humanos, eu acho que já estamos muito longe disso, depois de um ano. As suas funções estão perfeitamente definidas no regulamento: informar e assessorar, supervisionar, isto é, monitorizar na versão portuguesa, emitir o parecer das avaliações de impacto, cooperar com a autoridade de controlo, que é um papel extremamente delicado. Cooperar não é mostrar tudo e também não é não colaborarmos com a entidade de supervisão e, portanto, é preciso um pouco de ponto de equilíbrio. Ser o ponto de contacto com os titulares dos dados. Não oferece nenhuma dúvida relativamente a este papel do DPO. Eu entendo que hoje em dia já estamos muito mais para além. Eu próprio tenho desempenhado funções de DPO em várias organizações, grandes, pequenas, em vários setores de atividade, e, portanto, tenho já um pouco de experiência de que existe muito mais capacidades a um DPO do que, por simplesmente, estar a fazer parceiros ou estar a tentar resolver alguns problemas jurídicos ou tecnológicos. Existem um conjunto de qualificações que se exige do ponto de vista pessoal que vão muito além do que está na letra da lei. Desde logo uma visão global do negócio, é preciso perceber que o negócio tem que funcionar e que o RGPD é apenas um requisito legal, não é uma checklist nem é um tema de compliance, é algo que tem que ser trabalhado. Por outro lado, o DPO tem que ter um determinado estatuto para ser respeitado, independente e ter autonomia, o que muitas vezes não tem acontecido. Aliás, demasiadas vezes eu tenho presenciado situações em que essas condições não existem.
O DPO tem que estar também disponível, tem que ser uma pessoa que tem que ter tempo para estar com as pessoas do negócio, com os responsáveis, com as key persons, com as pessoas que são uma espécie de mini DPOs dentro da organização, e tem que ser um comunicador nato. Tem que conseguir explicar e passar a mensagem do que é o RGPD, quais é que são os temas, fazer entender à organização para cima e para baixo, não sei se está a passar, para cima e para baixo, que quando estamos a tratar da proteção de dados pessoais, estamos a tratar da proteção de dados pessoais porque estamos a proteger as pessoas, e isso é que é o importante. Estamos a proteger os nossos dados e estamos a proteger os dados daqueles que nos confiaram os seus dados e que nós devemos tratar dentro destas regras. Por outro lado, deve ter um papel extremamente ativo na prevenção de litígios. É muito fácil encontrar litígios dentro das organizações do ponto de vista de negócio, de compliance, de risco, de IT, de legal, e portanto o DPO tem que ser uma pessoa que tem que ver no meio do caminho e conseguir encontrar soluções. Tem que ter um papel muito ativo na formação e na informação e na criação de awareness. A criação de uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais faz parte de uma das medidas organizativas a cargo do responsável, e o DPO tem aqui um papel, a meu ver, absolutamente decisivo. Por outro lado, trata-se de uma matéria que está em profunda mutação, não há propriamente grandes orientações e, na verdade, há algumas incertezas jurídicas, e o DPO tem que ser uma pessoa que tem que estar muito atenta às novidades, sendo que elas não abundam, normalmente, como eu faço, frequentando vários grupos de trabalho que existem nas redes sociais, no LinkedIn, nas redes de trabalho, em algumas organizações, como por exemplo a IAPP, a maior organização internacional do mundo de profissionais da privacidade, que tem documentos extremamente bem elaborados sobre uma série de matérias que dizem respeito ao DPO, e portanto o DPO tem que manter a sua formação up-to-date, porque senão fica completamente desatualizado, tem que estar muito atentos, sobretudo, a muitas decisões de várias autoridades de controlo que estão constantemente a sair. Posso-vos dar um exemplo: há cerca de 2 ou 3 semanas saiu uma decisão extremamente importante da autoridade de controlo holandesa sobre as famosas cookie walls. Vem aí o regulamento de privacy que vai trazer novas regras para os cookies e vai ser uma espécie de novo RGPD das cookies e vai trazer profundas alterações, e é preciso acompanhar essas atualizações. Por fim, tem que ser resiliente. A capacidade de resposta, a capacidade de responder, a capacidade de resistir à pressão dos serviços, da organização, dos recursos humanos, do legal, tem que ser extremamente elevada, sob pena de não conseguir fazer passar a sua mensagem, não conseguir exercer a sua função em condições. Eu costumo dizer, e vou apresentar um slide a seguir que já apresentei aqui uma vez, peço desculpa, há quem pense que o DPO é uma espécie de super-herói com superpoderes, que não dorme, que não come, que sabe de tudo, que não tem família, que sabe de direito, que sabe de IT, que sabe de compliance, que sabe de negócios. Na verdade, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, o DPO é um bocadinho disto tudo, mas também tem as suas limitações. Estes poderes todos concentrados numa pessoa só são algo que é extremamente exigente. Por isso é que o DPO tem que ter no seu estatuto uma equipa, tem que conseguir cativar a organização para a colaboração no desempenho destas tarefas, e daí os tais key persons, ou os privacy champions, que fazem uma espécie de papel de mini DPO dentro das suas organizações, porque um DPO não consegue atender todos os assuntos. Basta pensar numa multinacional que tem várias jurisdições para gerir ao mesmo tempo, com vários temas, com vários departamentos de legal, com compliance officers, ou com temas regulatórios extremamente exigentes, que suscitam questões extremamente complexas, e portanto, se o DPO e a equipa do DPO não tiver uma colaboração ativa destas pessoas-chave da organização, ele não conseguirá exercer a sua função como se espera dele. E como é que vemos o princípio da responsabilidade proativa, o tal princípio que leva a que o responsável tenha não só que cumprir com a legislação sobre a proteção de dados pessoais, mas que tenha que organizar dentro dos seus to-dos uma série de itens que tem que ter atualizados, que tem que ter disponíveis e tem que ter, sobretudo, fundamentados. Endereçando uma série de temas que eu organizei através de uma ideia que decidi adaptar, não é minha, mas decidi adaptar de um destes eventos que fui lá fora, aproveitando que estamos no ano internacional da tabela periódica, e fizemos, eu e a minha equipa, por brincadeira, fizemos uma tradução do regulamento em dimensão de tabela periódica. Não sei se conseguem ver, no fundo estão os primeiros artigos, o âmbito de aplicação territorial e o âmbito de aplicação material, os vários princípios da limitação das finalidades, dos prazos de conservação, da qualidade, que estão nos artigos iniciais. Por outro lado, as questões relacionadas com a licitude do tratamento que
tanto disparate e tantas asneiras têm dado origem. Ainda ontem foi uma loja, lá me pediram outra vez o número de contribuinte para emitir uma fatura. Enfim, não sei se faz parte desta nova técnica de cobranças à beira da estrada, não percebi bem. Enfim, completamente disparatado. A CNPD ainda há pouco tempo teve que se pronunciar inacreditavelmente, alertando as pessoas da área da saúde que não é necessário consentimento para prestar serviços de assistência às pessoas e, portanto, nem consigo perceber como é que ainda estamos neste ponto. E, portanto, é preciso cuidar pela justificação de uma base de licitude. A questão mais importante de todas, o exercício de direitos titulares, aquela área em que o supervisor europeu, Buttarelli, diz que o regulamento está longe de ser perfeito, mas pelo menos agora tem dentes armados até aos 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios mundial anual, e portanto nós temos uma palavra muito séria, que se a organização não corresponder pode ser, até diria quase violentamente sancionada, e sobretudo com danos reputacionais. Basta pensarmos que estão a caminho as ações coletivas e que na Europa já estão a surgir várias ações coletivas relativamente a entidades que não cumprem com estes exercícios básicos. Basta pensarmos, por exemplo, no caso da CNIL em França, que multou a Google, creio que em dezembro, em 50 milhões de euros. Sabe-se que o Facebook já provisionou em $1 bilhão com os primeiros embates relativamente a esta matéria para as questões que vai ter que explicar às autoridades de controle da União Europeia e, portanto, é uma área extremamente delicada e, como sabemos, tem que ser atualizada e tem que ser mantida disponível para consulta. Depois, os vários temas relacionados com a responsabilidade proativa, a questão dos subcontratantes, o registro, a documentação, a justificação das medidas de segurança. Todos estes temas que estão a seguir e que fazem parte do registro de atividades de tratamento, do inventário de sistemas de informação, das certificações, dos códigos de conduta que todos devemos organizar para demonstrar que estamos em cumprimento com o regulamento. A seguir, as questões relacionadas com as transferências internacionais, e hoje em dia é muito fácil, basta pensar nos serviços de cloud computing, é muito fácil, ou de, por exemplo, de marketing, irmos para plataformas que estão fora da União Europeia e que não, enfim, que estão muito longe do RGPD. Também as questões institucionais têm sido muito pouco faladas. Houve uma reorganização total do sistema que dá origem, inclusive, a um sistema de balcão único, one-stop shop, em que é possível mais ou menos gerir a jurisdição da União Europeia com a qual vamos identificar uma autoridade competente com a qual nos devemos relacionar. Depois, os temas relacionados com as questões sancionatórias e administrativas. Aqui há temas que são muito mais complexos e que vão muito mais além do que as simples coimas. Eu digo simples porque eu sei que elas não têm valores baixos, mas têm questões como, por exemplo, uma ferramenta que vai ser utilizada e que todos ouviram falar seguramente durante o próximo ano e que é a falta de meios e de recursos para aplicar coimas pesadas aos gigantes tecnológicos. Vamos ter uma ferramenta que tem sido utilizada em algumas jurisdições, que é a possibilidade de fazer uma reprimenda pública. Basta, por exemplo, pensar na CNPD fazer um alerta dizendo, por exemplo, para as pessoas não utilizarem determinado tipo de plataforma ou determinado tipo de organização porque os dados não estão devidamente guardados de acordo com os níveis de segurança adequados. Por outro lado, também já aqui referi as questões relacionadas com o exercício de direitos titulares e com a possibilidade, a muito breve trecho, de começarem a acontecer ações coletivas em que, por exemplo, basta pensarmos num operador de telecomunicações que de repente recebe 20 mil pedidos de portabilidade e que tem 30 dias para o fazer e que tem que dar resposta imediata, ou basta pensar noutro tipo de fornecedor de serviços básicos e, portanto, vamos começar a ver os titulares dos dados a pressionar as organizações. Um último tema, que é um tema também, creio que neste momento já começa também a surgir e que tem a ver com as questões relacionadas com a qualidade legislativa. Um programa que eu já ouvi falar aqui há uns anos e gostava de saber onde é que anda, que se chama Better Regulation, que é um programa que surgiu na União Europeia e que foi importado do Reino Unido e que se tentou, à boa maneira portuguesa, importar para Portugal e que eu pergunto onde é que está, porque estamos no dia de hoje, não temos lei portuguesa de proteção de dados pessoais. O projeto que existe, toda a gente sabe, enfim, nem vale a pena continuarmos a chorar, toda a gente sabe que o legislador é completamente analógico, não percebeu nem vai perceber do que é que estamos a lidar, para a nossa tragédia. A entidade de supervisão está completamente limitada nas suas capacidades e temos um problema grave e um grande desafio para compatibilizar o RGPD com outros diplomas. Basta pensar no Código de Contratação Pública, basta pensar no Código do Trabalho, basta pensar em algumas questões regulatórias, tão básicas ou tão simples como, por exemplo, o aviso que está aprovado legal do CCTV não tem sequer o requisito da
da informação do exercício do direito dos titulares. E, portanto, o que é que temos que fazer? Temos que ir um bocadinho mais além e escrever por cima de um aviso que consta de uma portaria alguma coisa que não está aprovada por lei. São aspectos extremamente básicos e simples que facilitariam a vida a toda a gente, traria segurança jurídica aos players do mercado e todos ficaríamos a saber com que regras é que conseguimos funcionar. Neste momento a incerteza é extremamente elevada e por daí que eu diga que o RGPD traz um grande desafio, que é ser um processo de transformação organizacional e sobretudo uma transformação das nossas mentalidades, e por isso é um grande desafio e é também um desafio legislativo. As respostas que temos que dar no dia-a-dia nas nossas organizações, em termos de responsabilidade, de risco, de cumprimento ou de incumprimento legal, é extremamente elevado. E daí o DPO ter um papel extremamente ingrato, que só pode funcionar com uma equipa de apoio, de legal, de IT, de gestão de risco e de muitas outras áreas que permitem que o DPO possa exercer as suas funções com as devidas condições mínimas. Termino a minha apresentação em cima do tempo. Muito obrigado e a seguir fico ao vosso dispor para questões que queiram colocar. Obrigado.